Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai encontrar esse material, mas com certeza ele vai te ajudar. E dentro do nosso projeto Conversando, hoje estamos na 10ª entrevista. Muita gente já passou por aqui, já nos ajudou, nos orientou. E o tema da nossa 10ª entrevista é gênero não binário. E para falar sobre isso, eu convidei a Thalita, uma amiga querida, que vai nos orientar e nos explicar, até mesmo porque muita gente nunca ouviu falar o que é uma pessoa de gênero não binário. Thalita, obrigado por participar, por topar esse Eu que encontro. agradeço. Eu quero começar te perguntando já na lata, assim, o que é uma pessoa de gênero não binário? Uma pessoa de gênero não binário é uma pessoa que ela não necessariamente se identifica em um gênero específico, né? O não vem de negação, de não definição. Só que é um leque de informações. Você pode ser não binário e se identificar nos dois gêneros, você pode ser não binário e intercalar entre os gêneros. Existem não binários que não se identificam com nenhum gênero. Ele é um termo bem guarda-chuva, assim, ele abrange tudo aquilo que não se encaixa no cis, ou até mesmo o trans, né? A gente conhece o transexual feminino, o transexual masculino. E o não binário, ele é justamente os dois ou nada. Ele é tudo aquilo que não tem uma definição própria, assim. Então todo mundo acaba sendo um pouquinho não binário, pelo que eu estou entendendo. Mesmo sem saber. Se você não se identifica ou não se sente confortável necessariamente em um gênero, sim, você tem aí um tracinho não binário. E como que eu chamo uma pessoa que é não binária? Como é que é ele, é ela? O que é, afinal? Essa é uma pergunta bem importante, assim, e no decorrer da vida, de eu me descobrindo e revelando isso para as pessoas, me perguntaram muito como que se deve tratar uma pessoa não binária. E eu sempre tenho a mesma resposta. Pergunta. É muito complicado, a gente entende, a gente compreende que é um assunto novo, a gente compreende que é muito difícil para o entendimento, que requer muita paciência, requer muito estudo, e acho que a melhor saída para tudo isso é você perguntar como a pessoa ela quer ser chamada, se ela quer ser tratada no feminino, se ela quer ser tratada no masculino, se ela tem algum nome pessoal. Hoje nós temos algumas coisas que a gente chama de pronome neutro, que a gente tira o e o a das palavras, né, masculinas e femininas, e a gente atribui ao X, algumas pessoas colocam o U no lugar, que são letras neutras, né? Mas para se referir a mim, assim, eu gosto do meu nome, não pretendo mudar. Gosto de ser chamado de Thalita ou Thalita, não importa. Beleza. E como que foi esse seu primeiro contato com essa questão do gênero não binário? Aonde você descobriu isso? O gênero não binário chegou para mim através de uma aula de sociologia que eu tive, e o professor ele pediu para mim estudar os caminhos do povo brasileiro, né? Como começou e até como está hoje. E neste caminho eu vi algumas culturas indígenas, né, que foram os primeiros povos brasileiros e tal. E lá dizia que existiam pessoas de luz em famílias que eram pessoas de duas almas. E para eles era uma honra imensa ter pessoas assim na família. E essa foi a primeira identidade, a primeira referência que eu tive do não binário. Foi através de culturas indígenas. Sim. E existe alguém que tem alguma expressão mundial ou nacionalmente que usa, vou usar essa expressão, desculpa se estiver errado, usa essa bandeira do gênero não binário que representa as pessoas que não são binárias, não binárias? Há um tempo atrás, esse termo não binário ele não existia ainda. Ele era conhecido como genderqueer. Traduzindo para o português é gênero estranho. Ele começou a ser usado em 1990 pelo ativista LGBT Rick N. Ele que começou ali a dar nome, né, a dar visibilidade, e começou a partir daí. Com o tempo, foi se criando outros nomes. Algumas pessoas, alguns lugares, a cultura judaica, por exemplo, ela entende como andrógeno, que são pessoas que têm as duas características, que são pessoas que você olha e você não sabe definir se é menino ou menina, pela forma física mesmo, por como ela se veste, por como ela fala, por quem ela se relaciona. E assim, muda de lugar para lugar, de cultura para cultura. A gente conhece como não binário, tem outros lugares que já conhecem de uma outra forma. E deixa eu te perguntar, e para você, quando que você começou a se perceber que era diferente?
Foi um processo, ou primeiro você achou que era bi, homo, hétero? Conta para nós como você chegou a se entender como gênero não binário. Desde muito, muito nova, eu sempre me vi fazendo coisas muito masculinas, assim, desde muito criancinha mesmo. Com o passar dos anos, eu entendi que isso era uma questão normal. Eu comecei a normalizar isso para mim, a entender que eu só era uma menina que gostava de coisas de menino, ou que pelo menos diziam para mim, né, que eram de menino. E aí, só que é o que eu sempre falo para todo mundo, uma hora o seu coraçãozinho ele vai apitar e ele só vai parar enquanto você parar e dar atenção pro que ele quer te dizer. E só que eu não me sentia mais confortável em falar a Thalita ou só a Thalita. E aí eu parei e me perguntei, sou menina, sou menino, como que fica? Porque a minha sexualidade, ela sempre foi muito bem definida para mim. Eu descobri ela muito cedo e eu sabia, eu nunca foi um tabu ou uma questão estranha para mim. Eu sempre falei, gosto de meninos e meninas e ponto. Nunca foi uma dúvida para mim. Eu me descobri essa minha sexualidade, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, e eu tinha certeza do que eu sentia. Mas em relação à minha identidade de gênero, levou mais tempo, porque é uma questão muito difícil você contrariar a biologia, você contrariar tudo aquilo que te ensinaram a ser, e com o tempo foi vindo o nome transexual, ele foi crescendo, ele foi tomando visibilidade, e ainda assim não era suficiente para mim. Eu não conseguia me ver como um homem trans, eu não conseguia me enxergar como uma mulher. E quando eu parei para estudar um pouquinho sobre a cultura indígena na aula do professor e etc., aí foi quando as coisas começaram a clarear para mim. Foi uma divisão de águas essa aula para mim. Eu olhei e falei, calma, eu tenho outras possibilidades aqui, tem outras vertentes, né? Eu costumo dizer que a sociedade, desde muito cedo, ela precisa dar nome às coisas. Ela precisa colocar as pessoas dentro de caixinhas e dar nome até porque fica mais fácil, né, para o convívio em sociedade. Mas isso, em alguns casos, como foi o meu, essas caixinhas sufocam. E uma hora você precisa ser porque você fica grande demais para a caixa. E começa a doer. E quando dói, a gente tem que parar e dar atenção. Porque só para de doer quando você para e dá atenção. E foi quando eu parei e dei atenção. Calma, o que está acontecendo? E foi um processo muito demorado para eu me entender. E para colocar isso para fora foi muito mais demorado ainda. Eu sou uma mulher que tem apenas 20 anos, mas ainda assim foi muito demorado para mim, para eu conseguir colocar os pés no chão e falar, calma, não sou um menino, não sou uma menina, sou os dois. E, assim, acho que eu costumo dizer que até hoje eu estou em constante descoberta. Até hoje me olho no espelho e me pergunto o que está sendo refletido para mim. Só que hoje, ao contrário da Thalita de uns 3, 4, 5 anos atrás, consigo dar nome, consigo ter um nome. E é importante ressaltar que nem todo mundo que é não binário quer um nome. Né? Tem pessoas que saem de caixinhas e ficam flutuando entre as caixinhas. É mais confortável para ela não ter uma caixinha, mais libertador. E tem pessoas que sentem acalento e se sente bem em ter um nome, ter uma identidade, ter onde se apoiar. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de dizer que eu sou uma menina e um menino. Eu tenho um nome, eu tenho uma definição, me sinto mais confortável e mais feliz assim. Mas é importante que a gente entenda que tem outras pessoas que não querem isso. Mas você chegou naquele momento, você passou por aquela fase de achar que você era homossexual, ou que você era bissexual, ou não? Você sempre se via diferente e não sabia? Em relação à minha sexualidade, não, nunca fui confusa. Sempre soube que gostava de meninos e meninas. Tanto que quando eu me assumi, não houve nenhuma dúvida, até da parte dos meus parentes. Até eles disseram, eu só estava esperando mesmo você confirmar, porque estava muito óbvio para todo mundo. Né? Eu mesma fui a última a saber sobre minha sexualidade, porque era muito óbvio. Todo mundo que olhava para mim falava, não é uma pessoa hétero. Mas, para minha identidade de gênero, foi uma confusão interna muito, muito grande. Porque é muito difícil você olhar para todas as referências que você tem e você não se vê em nenhuma delas. É muito difícil você olhar para
artistas, você olhar para pessoas que vivem do seu convívio, sala de aula, trabalho, e você não se vê em nenhuma delas. Você se achar que você é uma pecinha fora do mundo, assim. Então foi uma questão muito dolorosa, muito demorada. Procurei ajuda de psiquiatras, procurei terapia para saber o que estava acontecendo comigo, porque não era normal para mim, eu não me sentia feliz, eu não me sentia identificada em nada. E aí foi quando eu falei, calma, eu acho que eu tô ficando louca. E aí fui procurar ajuda, né, de especialistas e tal, e ajuda muito. Eu aconselho a todo mundo, faça terapia, vai atrás, mas não deixa pro cantinho. Se teu coração tá pitando ali, vai atrás, porque tem. E quando você começou a fazer terapia, como é que foi esse processo de descobrimento da sua identidade de gênero? Foi muito claro, foi muito objetivo, ou foi todo um processo demorado para você? Não, foi zero claro, assim, pra mim. Nada claro. Foi muito difícil, porque até mesmo a minha psicóloga não sabia muito do que se tratava. Ela mesma não compreendia ainda o que estava acontecendo. Eu contava para ela como eu me sentia e ficava aquela cara de interrogação para mim. Porque, como eu disse, é uma coisa muito pouco falada, né? Infelizmente, não se é dito, não se tem referências, não se tem embasamento, não se tem uma novela, não se tem um filme, não se tem uma música falando a respeito. Então, é muito difícil até mesmo para quem estudou, né? Não ter de onde tirar isso. E foi todo um processo muito mais pessoal. A terapia, ela me ajudou muito a entender que estava tudo bem, essa confusão, e que uma hora ela ia se desfazer. A terapia, ela me ajudou a entender que eu não estava ficando louca, mas que eu precisava dar um tempo para mim e escutar o que meu coração estava querendo dizer, o que meu corpo, biologicamente, também estava querendo dizer, o que minha mente estava querendo dizer. Me ajudou muito a me ouvir, a fechar os olhinhos para todo o resto, ainda que eu não tivesse referência, ainda que eu não tivesse embasamento, ainda que eu não tivesse de onde tirar, eu parasse e me escutasse, porque eu podia ser a primeira pessoa, e estava tudo bem, né? A gente é uma espécie que a gente está em constante evolução. Se a gente olhar para o humano, os primeiros humanos não tem basicamente nada a ver com o que a gente é, até fisicamente falando, né? A gente mudou muito, a gente está em constante evolução, e eu sempre digo que nada impede que seja mais uma evolução. E que eu podia ser a primeira. O que me confortou foi isso. Saber que eu podia ser a primeira e estava tudo bem. Mas que eu precisava parar e me ouvir. Sabe uma coisa que você falando me vem à mente agora, Thalita? Dessa dificuldade de ter acesso e de conhecer sobre esse mundo, sobre esse termo, né? E aí eu me questiono agora assim, nós estamos em São Paulo, que é uma metrópole que, teoricamente, nós temos acesso a tantas coisas. Imagine pessoas que estão longe das grandes capitais, que não têm tanto acesso à informação, de buscar pessoas para conversar, o quanto deve ser conflituoso dentro de si trabalhar essa questão da identidade de gênero. Ou você acha que talvez estando longe desses centros e dessas informações seja mais fácil? Como é que você vê isso? Eu sou uma menina nordestina, eu vim lá do interiorzinho da Bahia, e a confusão ela começou lá. Mas essa falta de informação, essa falta de acesso, faz com que você não se permita nem pensar a respeito, porque lá você tem tudo muito limitado. Então, aquilo ali é o que você tem, e você se obriga inconscientemente a ficar satisfeito com o que tem ali. Entendeu? O que tem ali é o suficiente. Então, eu acredito que essa falta de informação, ela não dificulte, mas também não facilite, porque você não se permite, você não tem de onde tirar nada, entendeu? Você é tão doutrinado a só ter aquilo ali, que inconscientemente você não se permite pensar tanto em você. Eu, particularmente, por ser uma menina do interiorzinho da Bahia, estava sempre pensando em fazer atividade doméstica, por exemplo, cuidar dos meus irmãos. Então, eu nunca tive um tempo de sentar na minha cama e pensar o que eu sou, o que eu penso de mim, o que eu quero dizer para mim mesma. Eu acho que falta para essa galera mais que tem uma escassez a mais de informação, até mesmo de tecnologia, de você conseguir ver outras pessoas, não ter da onde tirar, você não tem tempo, você não tem o pensamento de parar para se ouvir. Isso é uma coisa muito extraordinária para o lugar. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Você pensar em transexualidade num lugar
tão escasso de tudo, onde você mal tem água, por exemplo, é uma coisa muito grande, é uma coisa tipo, muito fora da casinha, assim. Então, eu acho que falta estrutura e embasamento para você ter a opção de pensar, porque Sim. falta muito. E deixa eu te perguntar, Thalita, quando você começou a perceber que nenhuma dessas caixinhas te serviam e que elas te sufocavam, você ficou com medo do que poderia vir ou do que você não iria encontrar? Eu fiquei com mais medo de como as pessoas iam me ver, principalmente a minha família, porque sou uma família muito religiosa, de uma religião muito, muito rigorosa. Eu fiquei com mais medo do que eles podiam ver de mim, pensar a meu respeito, e fiquei com muito medo do julgamento de Deus também. Porque fui criada desde muito nova, eu literalmente nasci em berço cristão, e não tem uma fase minha antes da igreja, entendeu? Então, eu tive muito mais medo da reprovação divina, porque diziam que isso que a gente tem, pessoas como eu tenho. A vida toda, eu acho que o que mais impediu que pessoas como eu, ou pessoas que fazem parte, né, do LGBT, saísse e se mostrasse é o induzimento do pensamento de que Deus vai te reprovar. E como Deus está muito embutido em tudo na nossa vida, em tudo, desde quando a gente nasce está ali porque Deus quis, porque Deus fez essa vida provém de Deus, você vai crescendo acreditando que Deus é uma pessoa muito boa e que te ama muito, que eu não duvido, mas que ele vai te reprovar se você ser quem você é. Você tem que ser aquilo que está escrito que você tem que ser, que alguém escreveu, que alguém disse, entendeu? Então eu tive muito mais medo da reprovação divina e da reprovação que iria vir das pessoas que eu amo do que eu ia encontrar, porque eu tinha muita curiosidade do que eu ia encontrar. Eu queria saber o que vem depois disso. Depois que eu saísse dessa caixinha, o que tem fora da caixinha. E é um mundo muito vasto, tem muita coisa. Até na sigla LGBTQI tem o mais, que são 1 milhão de possibilidades que vêm por aí, que não foram descobertas, que vão ser descobertas, tomara que seja descoberta. E, assim, sair da caixinha me causou muito medo da reprovação divina, mas me causou muita curiosidade, porque o que eu tinha na minha caixinha já não me fazia feliz, já não me fazia completa, já não me completava, não me deixava bem, não era mais legal para mim. Então eu tinha muita vontade de sair e ser feliz, plenamente feliz, assim. Responde se você quiser, tá? E hoje, como que é a sua relação com Deus, com o divino, depois de você ter se achado, se percebido nesta condição? A minha relação com Deus é a mais sadia e legal possível, assim. Eu tirei a ideia da minha cabeça que Deus vai me reprovar porque eu nasci de uma forma, porque não é uma coisa que você opta por ter. Não é uma coisa que você fala, agora eu vou ser uma pessoa de 2 gêneros e acabou. Não, entendeu? Acho que muitas pessoas, muito infelizmente, não queriam ter nascido assim. É uma dor muito grande, um karma muito grande, porque é muito difícil você lidar com outras pessoas sendo dessa forma, entendeu? E hoje eu converso com Deus numa naturalidade, ele entende tão bem tudo o que acontece, eu entendo ele também. A primeira coisa que eu pensei é, se Deus me ama tanto, se eu sou uma pessoa tão querida, se ele teve todo o trabalho realmente, como as pessoas dizem, de me fazer, de desenhar cada parte minha, de colocar cada marquinha, cada pintinho, por que ele me reprovaria por uma coisa que eu não controlo? Uma coisa é ele me reprovar, sei lá, por ter um vício, ou uma coisa ele me reprovar porque eu não fiz o que ele quis, mas por nascer de uma forma, por não ter a opção de ser de outro jeito, porque eu tentei inúmeras vezes negar isso. A gente tenta, principalmente no começo, se você é menor de idade, se você tem pais rigorosos, você tenta negar para você, porque você quer viver em paz, e você sabe que você não vai ter paz se você sair dessa caixinha. Então, a minha relação com Deus foi de muito diálogo, de vem cá, vamos conversar, você realmente não gosta de mim porque eu nasci assim, ou as pessoas disseram para mim que você não gosta? E a minha relação com ele é isso, de muita conversa, e sei que ele me ama dessa forma, e eu também amo dessa forma, me amo, gosto de mim dessa forma, e eu duvido muito que ele me reprovaria por ter nascido dessa forma. E quando você fala, Thalita, que você tentou várias maneiras e várias formas, e pelo
deduzo que não dava certo, que você percebia que não era o caminho. Vinha a sensação de fracasso como ser humano, como pessoa, para você? Vinha uma sensação de desespero, de eu preciso disso, eu preciso me encaixar nisso, eu preciso gostar disso aqui. Eu via as meninas da minha idade comprando, sei lá, maquiagem, por exemplo, e eu falava, cara, não gosto, não quero, não tô afim, isso é muito chato. A cada vez que eu me maquiava, que eu falava, não tá legal, eu não me sinto ok com isso, dá uma sensação de desespero, porque você precisa gostar. Você não tem eu não tinha, pra mim, não tinha opção de não gostar, de não querer, de não fazer, eu tinha que fazer. E essa sensação de, é como se você estivesse no fundo do oceano e você precisa sair de lá. Ainda que você consiga respirar dentro do oceano, que seja um lugar confortável para você, não é um lugar que disseram que você tem que ficar. Então você precisa sair. É sufocante, é desesperador, você entra em colapso com você mesmo, de eu preciso, mas eu não quero, mas eu tenho, mas eu não posso me negar. E é isso, fica nisso, nessa sensação de desespero que não passa nunca. Uhum. Interessante. Para a gente finalizar esse primeiro momento, esse primeiro bloco, eu quero te perguntar, Thalita, como que você vê hoje essas novas pessoas, essas novas sexualidades? Qual a importância dessas novas sexualidades, dessas novas identidades de gêneros terem visibilidade, seja na mídia, numa novela, numa música, como um artista? Por que é importante ter essa visibilidade das novas sexualidades e da identidade de gênero? É incrivelmente, absurdamente importante a gente se ver, porque é importante que a gente saiba que o ser humano, ele não tem um limite, ele não tem um parâmetro, ele não se resume em menina e menino. É importante porque pessoas como eu, que graças a Deus hoje eu tenho acesso à informação, mas tem inúmeras pessoas que não têm essa informação, um livro para ler ou um professor que te indique e estudar a respeito, é importante para que as pessoas se libertem, para que a gente entenda que o mundo é vasto, as pessoas são vastas e tem inúmeras outras possibilidades por aí. A gente tem inúmeras caixinhas e não é legal você te colocar em uma caixinha, até porque fica gente demais. Colocar uma caixinha de menino, uma caixinha de menina, fica gente demais, entendeu? Tem que ter outras caixinhas. Você precisa criar a possibilidade, porque tem pessoas que não tá afim da caixinha. Você não pode, é imoral, é desumano você pedir para uma pessoa que claramente não é feliz daquela forma ser daquele jeito. É importante a gente ver uma música que fale a respeito. Hoje tem músicas, hoje tem artistas. A gente tem o Sam Smith, que é um cara que claramente já se declarou uma pessoa neutra, uma pessoa de gênero neutro. E, cara, isso é muito extraordinário. É muito extraordinário você ver uma pessoa da visibilidade dele e falar, aquela pessoa sou eu. Eu sou daquela forma. Aquela pessoa, ela sente exatamente o mesmo que eu. É libertador, sabe? É muito mais fácil. E as pessoas, principalmente heterossexuais e cisnormativas, elas tendem a saber antes de você o que você é. Por exemplo, quando a gente vê uma criança mais afeminada, aí normalmente fala, será que essa criança é hétero ou não? E as pessoas, elas não querem te contar. Elas não querem te ajudar a se descobrir. Ela quer que você se descubra. E quando você se descobre, elas falam, como assim? Sabe? Quando ela já sabe. É importante também que as pessoas perguntem, questionem. Será que você é gay? Será que você é hétero? Será que você é lésbica? Porque facilita. Como eu disse anteriormente, a minha família já sabia muito antes de mim que gostava de meninas também. Ninguém me falou nada. Eu fui a última a saber, entendeu? Então é importante haver conversas, é importante você ter embasamento, entendeu? Onde tirar, para você não ficar louca, achar que tá ficando doida ou achar que você é uma figura anormal, porque era assim que eu me sentia, entendeu? Eu era uma criança do interior da Bahia e cristã. Qual a possibilidade de eu achar normal uma pessoa que tem dois gêneros? Não há possibilidade alguma, não tem de onde tirar, não tem embasamento, não tem ninguém assim. Então é importante
dar voz a essas pessoas, é importante dar imagem a essas pessoas, dar identidade, ainda que elas não tenham uma identidade definida, ainda que elas sejam, sei lá, um gênero neutro, é uma identidade. É importante dar nome a essas pessoas, é libertador, você ter onde tirar, você poder se ver, você poder se encontrar em alguém. E principalmente se esse alguém ele é alguém público, que mais de uma pessoa tá vendo, que não é só você que tá vendo, como é o caso do Sam Smith. Inúmeras pessoas acompanham ele. Então é muito legal saber que uma pessoa neste nível tá levando tá levando alguém que também tá assistindo dessa forma, que tá se descobrindo. É muito legal chegar um professor agora de filosofia que é conhecido e falar bem assim, olha, essas pessoas existem, essas pessoas elas estão aqui, elas estão em luta contínua. É muito libertador, é como se você estivesse soltando fogo de artifício de dentro do seu coração para fora. Você está saindo dentro de uma jaula, é estupendo. Uma coisa que é interessante, né, Thalita, você falando, é como a sexualidade, ela atiça a curiosidade das pessoas, mas ao mesmo tempo como é um tabu. É até contraditório, porque as pessoas se preocupam com quem o outro vai para a cama, se preocupam com do que a pessoa gosta, do que não gosta, do que é, o que não é, mas tratam isso como resistência, não como naturalidade. E aí, quando você traz isso, você coloca muito essa questão de normalizar ou naturalizar uma coisa que é da pessoa. Até porque é normal. A gente se atrasou muito, a gente está em 2020. Há quantos anos não falamos sobre os termos LGBTs? Há quanto tempo a gente não fala que tem homens que se atraem por homens, mulheres que se atraem por mulheres, e até hoje a gente não consegue ver isso como algo normal. A sociedade ainda não olha isso com olhares de, ok, é um casal. Nós temos grandes nomes artísticos, a gente tem o Freddie Mercury, a gente tem a Daniela Mercury, a gente tem o Cazuza, nomes muito grandes LGBTs, e como assim até hoje não é algo que soa normal? Como assim o seu vizinho ser homossexual ainda não te é natural, sabe? Parece que as pessoas elas têm medo do que pode vir, elas têm medo do que elas ainda não conhecem. Eu costumo dizer que as pessoas elas só não gostam quando ela ainda não conhece. Porque não é possível você olhar um casal feliz, cheio de amor para dar, e você falar, não gosto, não quero, não aceito. Qual a explicação lógica para isso? Entendeu? Eu me pergunto... Quando me vem a explicação religiosa de Jesus, eu fico, você estudou Jesus certo? Você está tirando um embasamento certo do mesmo Jesus que eu estudei? Porque o Jesus que eu conheci foi um Jesus muito bom. Ele chegou aqui, ele acolheu as pessoas mais podres, que as pessoas diziam ser mais pecaminosas e sujas, e ele falou, vem cá, eu cuido de você tá perdoada, a sua fé te curou, sabe? Então eu não consigo, não me entra na minha cabeça, não sei se eu sou muito ingênua, mas não entra na minha cabeça como que ainda não tinha algo normal. Como que amor não é algo normal? Eu me pergunto muito uma questão, por que a sexualidade do outro me incomoda tanto? Né? Que diferença faz se a pessoa vai para a cama com A, com B, com C, com D ou não vai com ninguém? Então, assim, por que isso incomoda tanto o outro? Acho que é uma questão que nós temos que pensar e refletir. Thalita, obrigado por esse primeiro momento riquíssimo, dá vontade de ficar te ouvindo. Daqui a pouco nós voltamos para o nosso segundo momento, tá bom? Ok. Para você que está aí, nos acompanhe sempre. Beijo, até daqui a pouco. Tchau.